Isso aí, galera, meu nome é Gustavo Daer Machado, tenho 35 anos. Vocês vão reparar aí pelo meu sotaque que eu sou mineiro, sou de Minas Gerais, de Uberlândia, nascido em Uberaba, na Rival, né? E estamos aí na caminhada do Evangelho há bastante tempo e gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho da minha trajetória antes de Jesus e depois também agora como servo dele. Bom, eu cresci aqui no Paraná, até os 9 anos de idade eu morei em Paranaguá, depois me mudei para Uberaba, né, a cidade onde havia nascido, e depois estabelecemos, eu e minha família, na cidade de Uberlândia, né, e a nossa conversão é uma coisa muito louca, uma conversão, uma coisa muito louca, né, a minha mãe sofria de câncer. Minha mãe tinha câncer no baço, tinha câncer no fígado, minha mãe tinha leucemia, minha mãe tinha osteoporose, tudo isso com menos de 30 anos de idade. E a gente começou, isso logo após tudo isso ter acontecido, a gente começou a procurar ajuda, começou a procurar cura em todos os lugares, não somente no âmbito hospitalar, mas também no âmbito religioso. A gente frequentou muitas religiões, muitas igrejas, centro espírita, a gente frequentou tudo. A gente procurou gente que benzia, a gente procurou mandinga. Então, o desespero que tomou conta da nossa família fez com que a gente corresse atrás de cura em absolutamente todos os lugares, né? A minha mãe começou a piorar, obviamente. Ela começou a vomitar partes dos seus órgãos. E Uberlândia é uma cidade ainda hoje com uma população cristã considerável. Cerca de 40% da população da cidade é evangélica. O que, para mim, pessoalmente, que está nos acompanhando aí, não quer dizer muita coisa se esse povo não for ativo, né? Ninguém falava de Jesus para nós. Nós procurávamos cura em todos os lugares, mas as pessoas não revelavam para nós aquilo que era a verdade, aquilo que era a esperança, Jesus Cristo. Até que um dia, alguém vindo de Belo Horizonte viu a situação da minha mãe e nos convidou para visitar uma igreja. Nós visitamos essa igreja, minha mãe foi tratada com carinho, minha mãe foi tratada com respeito, foi tratada com um amor que a gente não tinha visto em lugar nenhum. E durante essa semana, né, minha mãe começando a caminhar com Jesus, foi curada. Minha mãe foi curada e toda a casa foi salva. Maravilhoso isso, né? A gente viu o que Deus fez na vida da minha mãe e aí nós passamos a servir esse Deus e estamos aí até hoje, há mais de 20 anos. Dentro desse contexto ainda, tinha a minha história com a música, né? Principalmente com o heavy metal, né? Escuto desde cedo, né? Desde muito novo, com uns 12 anos de idade comecei com essa história. Meu irmão também, né? E quando a gente passa a conhecer Jesus, né? Quando a gente encontra com Jesus, a primeira coisa que nos foi falada é que nós tínhamos que abandonar isso. Tínhamos que abandonar esse estilo de música, esse visual. Então eu fiz o que muita gente faz, eu cortei o cabelo, eu coloquei uma nova roupa, né? E entrei para a religião evangélica com isso. Conheci Jesus, Jesus é uma coisa maravilhosa, mas acabei entrando para a religião também, né? E os meus amigos, né, simplesmente sumiram da convivência, né? Até que um dia eu tive a oportunidade de encontrar um deles e eles foram extremamente rudes comigo. Aquilo lá me incomodou muito, me deixou triste e eu comecei a orar a Deus para mim ver a possibilidade de alcançá-los. Foi quando de madrugada, quem é antigo aí vai se lembrar, na antiga Rede Manchete tinha um programa chamado Tribo Gospel, onde eu vi algumas bandas como Striper, Tourniquet, Mortification, White Cross, e aí eu voltei de novo para essa área do heavy metal e estamos aí.
há mais de 20 anos trabalhando com tribos urbanas, trabalhando com excluídos, né? Eu tenho uma banda que é uma das pioneiras no Brasil de metal chamada Sky Metal. Desde o ano de 1993 a gente está com a banda, né? A gente andou por vários países da América do Sul, sempre levando a palavra de Deus aos headbangers, né? Ou tão conhecido como metaleiros, né? Nesse meio a gente foi conhecendo algumas particularidades desse movimento, né? Não é um movimento apenas musical, é um movimento filosófico, é um movimento político. Essas pessoas, elas têm uma forma de falar, elas têm uma forma de enxergar a vida, elas têm uma cultura distinta e nós começamos a trabalhar com isso. E eu achei que eu ia trabalhar com isso sempre, né? Em 1994, nós plantamos uma igreja afiliada à Igreja Sal da Terra, que está lá em Uberlândia e em algumas outras cidades do Brasil. Nós montamos uma igreja chamada Manifesto. E essa igreja era preta, todo mundo de preto, né? A gente queria trabalhar com os headbangers, com os metaleiros. Aí foi entrando skatista, aí foi entrando rapper, foi entrando travestis, né? Foi entrando toda espécie de ser humano que vocês possam imaginar. E aí é interessante como Deus pega uma ideia que é restrita no começo e começa a alargar as tendas, né? E aí a gente começou a trabalhar com as tribos urbanas em geral, com o evangelismo de rua. Nós começamos a promover eventos nas praças, né? Nós começamos a ter uma relação com essas tribos, uma relação de amizade, uma relação cultural com eles também, de linguagem, né? E isso perdura até hoje. Nós iniciamos um movimento chamado Tribal Generation, que foi um movimento mundial, com mais de 30 países envolvidos, onde a gente fomentava a ideia de evangelismo para as tribos urbanas e para a plantação de igreja para elas. E trabalhei com isso até pouco tempo atrás. Quando foi o ano passado, eu recebi um novo desafio na minha vida, que era pastorear surpreendentemente uma igreja batista, né? Uma igreja histórica, uma igreja que tem suas raízes bem fincadas, bem profundas, né? Aonde uma espécie como eu, uma espécie de pessoa com meu visual, com meu estereótipo, não é muito comum, ou nada comum, né? Mas Deus é Deus, eu nunca falei nada, nunca falei não para Deus, eu nunca teria coragem de falar não para Deus e topei esse desafio. Um novo desafio na minha vida, de trabalhar com uma igreja histórica, mas uma igreja tão importante para o evangelismo no mundo, né? Vim trabalhar com faculdades aqui em Campo Mourão, vim trabalhar com jovens e vim trabalhar com os excluídos, que talvez não sejam os mesmos de onde eu vim, mas que com certeza existem, né? E aqui estou na cidade de Campo Mourão há 1 ano e 2 meses, feliz, né, por ter recebido esse chamado de Deus e estar aqui compartilhando com essa cidade aquilo que é a visão de Deus, a qual Ele me deu para essa cidade, né? Então, estamos aqui, estamos atrás dos perdidos, estamos atrás dos excluídos, estamos atrás daqueles que um dia fizeram parte da igreja, se assentaram à nossa mesa e que por algum motivo não estão assentados mais, né? E orando ao Senhor sempre, buscando dele revelação e entendimento para que de alguma forma a gente chegue sem ofender essas pessoas. Porque essas pessoas, elas estão cansadas de tanta religiosidade, de tantos parâmetros comportamentais, quando na verdade a única coisa que elas precisam é da simplicidade do amor. E é isso que não só eu aqui, junto com a Igreja Batista, mas toda a parceria que tem surgido aqui nessa cidade, tem buscado amar as pessoas de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, para que de alguma forma essas pessoas compreendam que o amor é a única coisa que realmente importa, né?
esse é um pouco do meu testemunho, rápido, né? Teria muitas coisas para falar, teria muitas experiências para contar, experiências com a banda, experiências nessas viagens que eu fiz, nas ruas, né? E até nas florestas, né? No trabalho com indígenas, por exemplo, que nós desenvolvemos no Paraguai. Enfim, muita história, mas aí a gente vai gravando aí e vocês vão vendo conforme a gente vai lançando os vídeos aí com as nossas histórias. Para mim é um privilégio estar falando com vocês e que Deus abençoe a cada um. E tamo junto, irmãos, juntos pelo reino e sempre para o reino.